Só 2% das doenças que a gente tem no corpo, elas são só físicas. 98% das doenças ou mais, elas têm origem emocionais. Hoje nós vamos falar então das dores nos ombros, né, que é uma reclamação muito recorrente, né, das pessoas. Geralmente, ai que dor no meu ombro, ou bursite, ou miosite, né? Tantas doenças, tantos problemas que a gente traz nos ombros e a gente não chega nem a passar pela cabeça qual é a origem emocional. Tem muitas dores nos ombros da gente que vêm da cervical, né? Elas pegam aqui na cervical e correm para o braço, né? Mas não é disso que nós vamos falar hoje, não é dos problemas cervicais. As doenças de origem cervicais é outro sintoma, é outra origem emocional. Oi, Ivana, dor nas omoplatas é diferente ou parecida às dores nos ombros em termos de conflito? São muito parecidas, aliás, elas têm praticamente a mesma origem, né? Porque todas elas estão ligadas aqui com a parte dos ombros. Então, sim, Ivana, tem muito a ver e você vai entender muito, vai ser bom que você já pode ir colocando em prática no seu dia a dia para você promover a sua autocura. Porque nós, às vezes, ficamos muito tempo, oi Aline Reis, boa noite, muito tempo na vida esperando que a cura vai cair sobre nós. Às vezes a gente vai atrás de médico, a gente faz cirurgia, tudo bem, tem que fazer, na maioria dos casos tem que fazer cirurgia mesmo. Só que o que acontece? Se você não entender a origem emocional dessa dor que você está passando, você não vai conseguir se autocurar, porque às vezes o médico faz uma cirurgia e não fica legal, ai, não ficou boa. Por quê? Porque faltou a parte emocional. Porque o que está desencadeando essa inflamação, esse problema no teu ombro, não é só físico. Tem uma origem emocional por trás de tudo isso. Oi, Genivaldo, boa noite, tudo bom? Então, quando a gente entende que isso não é só físico, é o primeiro caminho. A gente já percebeu que as dores nos ombros não são só coisas de atletas, né? Porque os atletas às vezes reclamam muito de dores nos ombros, quem mexe, joga, né, a questão de basquete ou qualquer outro esporte que mexa muito com os ombros. Mas existe advogado, existe médico com dor nos ombros, existe professores, existe dona de casa, existe qualquer tipo de pessoas pode desenvolver uma dor no ombro. Então não é só porque você carrega um peso, porque você tem um exercício, porque você tem uma profissão que mexa muito com os ombros. Não é só isso. Tem algo por tudo isso. Tem uma emoção envolvida por trás de tudo isso. Então, o que a gente precisa? Você precisa olhar para você. Como que você precisa olhar para você? Que você é único. Que você é único e que o seu problema no ombro, ele é único também. Né? Não é uma coisa geral, generalizada. Aí todo mundo tem dor no ombro por causa do mesmo porquê. Não. Existem vários sintomas, né? Várias dores, mas cada pessoa é única e você também é único. Essa dor no seu ombro, ela tem uma origem emocional que é só sua, né? Não é de outra pessoa. As outras pessoas podem ter a dor no ombro também, mas devido a outra origem emocional. Às vezes essa dor no ombro tua, ela é tão única que às vezes ela vem lá de quando você era um feto, né? Estava dentro da barriga da tua mãe e a tua mãe viveu muitos conflitos. Geralmente o conflito do ombro é um conflito de impotência e desvalorização, né? Impotência e desvalorização, aí você tem que olhar a função do seu ombro. Para que serve esse ombro? Por que o ombro da gente serve? Qual é a função dele? Então, às vezes você traz esse conflito, né, lá de trás ainda, muito quando você era criança, às vezes nem foi você que viveu, né? O conflito às vezes ele vem da sua mãe, do seu pai, de alguém que você viveu ali, que você sofreu junto, que você viu a pessoa sofrendo. Então é isso que eu estou falando, que é algo muito único, né? Que a gente tem que olhar isso.
E durante toda essa caminhada que eu atendo as pessoas, eu só venho a comprovar que as dores nos ombros têm uma origem emocional. E quando a gente resolve esse problema, esse conflito emocional, oi Zenide, tudo bem? Quando a gente resolve esse conflito emocional, é a primeira coisa. Aí você começa a perceber e a autocura vai acontecer. Vai acontecer de qualquer jeito. Ela pode demorar, mas ela vai acontecer. Oi Neiva, boa noite, tudo bem? Então, o Bruce Lipton é um biólogo, ele trabalha com epigenética e ele fala, ele já escreveu vários livros, ele defende a tese de que o nosso ambiente, ele é capaz de mudar a nossa biologia. Ele fez inúmeras pesquisas e científicas e chegou a essa conclusão, que o jeito que a gente percebe o mundo, se a gente começar a perceber o mundo muito no olhar de impotência, que a gente está impotente diante do mundo, a gente pode causar problemas biológicos na gente. Isso já foi comprovado cientificamente. Eu só estou embarcando na conversa dele, né? E não é só dele. Existem várias ciências, vários cientistas que trabalham com isso e já comprovaram que as nossas emoções, conforme eu percebo o meu mundo, eu me adoeço. E eu posso mudar até a minha biologia. Eu não mudo só o jeito de pensar. Eu posso mudar até a minha biologia. Oi, Lilian. Oi, Góis, Silene Góis. Boa noite para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós estamos falando sobre as dores nos ombros, né? Como que as dores nos ombros, elas como que fala? Impossibilita de tanta coisa que a gente pode fazer nesse mundo, né? Então, o Bruce Lipton já falava isso, que se eu tenho uma dor no ombro, ela vem de algo que eu vivi no meio ambiente. E aquilo está me podando de fazer os movimentos e realizar os movimentos. Porque o meu subconsciente, para ele, a dor física e a dor emocional tem o mesmo sentido, é dor. E quando você sente essa dor, ele vai tratar do mesmo jeito. Ou vai ter uma necrose, ou vai ter uma proliferação de células. Porque para ele vai inflamar. No momento que você vive um conflito traumático, naquele momento já instala um sistema de sobrevivência. Porque tudo que ele vai fazer para você é para você sobreviver. Se você viveu um conflito de desvalorização, porque você sentiu dificuldade aqui, no caso do ombro, para abraçar alguém, para empurrar alguém, porque são os movimentos do ombro, de empurrar, de trazer alguém para você, de abraçar alguém, de segurar, né, algo. Isso tudo mexe com as nossas articulações, com o nosso ombro. Então tudo isso, se você viveu no seu meio ambiente e foi muito dramático, tem que ser muito dramático, tem que ser muito impactante, quando você vive isso, já se instala um sistema de sobrevivência. Ele vai entender que você está impotente e que o nosso corpo, ele vai precisar o quê? Fazer com que essa região fique mais forte, porque ela está sendo fraca. Ela não está conseguindo realizar os movimentos que deviam. E aí você fica nessa sensação de que você não conseguiu abraçar, segurar ou empurrar alguém que você não queria estar por perto de você. E o que seu subconsciente vai entendendo? Você está dando ordens, que você está impotente, que você está desvalorizada. Então ele vai fazer o quê? Inflamar essa região, porque quando sarar tudo isso, ela vai ficar mais forte. Porque como que acontece a cura? A cura acontece após uma inflamação. Se você, quando entra na fase de cura de qualquer doença, quando você faz uma cirurgia, primeiro ela inflama para depois cicatrizar.
E como eu disse, para o nosso cérebro tanto faz a dor física como emocional, ele vai dar um jeito de inflamar para cicatrizar, para quando resolver tudo isso, você fique uma pessoa mais forte, capaz de segurar, capaz de abraçar, capaz de empurrar alguma coisa que aconteceu na sua vida que você sentiu impotente e desvalorizada e não conseguiu realizar esses movimentos. O nosso ombro, ele tem uma gama de tecidos, de funções enorme, porque ele tem, quais são os tecidos? Os músculos, as articulações, os tendões, as cápsulas, né, a cápsula que a gente fala, as fáscias, a pele, né, os ligamentos, então tem muita coisa, a gente tem que ver qual é a função de tudo isso. Para que eu uso meu ombro? Então, é um conflito de impotência e desvalorização. Aí eu tenho que olhar qual é a função do meu ombro. Meu ombro serve para trazer, empurrar, segurar. É como uma alavanca, né? Também para erguer as coisas. E se em algum momento você sentiu que você não foi capaz desses movimentos, sejam eles reais ou imaginários, ou fictícios, ou virtuais, ou simbólico, não importa para o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, para ele, é tudo real, né? O que a gente pensa que não, isso é tudo conversa para boi dormir, né? Alguém deve estar pensando. Mas se você... Oi, Benazir, boa noite. Oi, Luciana. Oi, Elvira. Oi, Kleber. Mas se você começar a pensar, né? Isso é tudo conversa para boi dormir, né? Meu ombro. Para que meu ombro vai ficar doendo com as minhas emoções? Geralmente a gente pensa isso. Mas é isso que você tem que trazer para você. Porque nada acontece no meu corpo se a minha mente não der comando. Nada. Tudo que acontecer, seja real ou imaginário que está passando para tua cabeça, vai ser real para a mente. E ela vai começar a dar ordem para o seu corpo funcionar do jeito que você está pensando. Por isso que eu falo, cuide das suas emoções. Cuide muito das suas emoções. Cuide dos seus sentimentos, porque eles comandam a sua vida. Comandam a sua vida, comandam o seu corpo, comandam tudo. Então, quando você vive algo, você vive algo, você sofreu algo que para você foi impactante, traumático, não importa. Você vai ter sequelas no seu corpo sim, porque ele vai entender que é uma dor física e emocional, tanto faz. Quem comanda a nossa vida, praticamente, é o nosso subconsciente. Porque o meu consciente, ele só comanda 4%. Então eu estou aqui 4% achando que eu estou podendo comandar tudo. Só que quem comanda toda a minha vida é o meu subconsciente, né? Ele comanda 95% ou mais da minha vida. Então aquilo que ele perceber que eu estou sentindo, ele vai sim mandar para o meu corpo no momento que eu vivi esse conflito traumático. No caso das dores nos ombros, é um conflito de impotência e desvalorização que você viveu. E que você se sentiu impotente em movimentar os braços, né? Seja de maneira real ou seja de maneira figurada. Mas isso, para ele, para o nosso subconsciente, vai ser do mesmo jeito, tanto faz, se é real ou imaginário. Então, quando você vê como que isso acontece? A gente pensa que não é verdade isso não, mas pensa bem. Vamos pegar um atleta, uma pessoa que pilota carro, né, corredor de carro, piloto de carro. Antes dele entrar numa pista, pensa bem, antes dele não entrar numa pista para correr, ele entra no simulador e ele começa a simular tudo. Ele começa a simular as curvas, o momento que ele pode ultrapassar,
e treina isso, toda a pista, todo o caminho dele, várias vezes. E chega um ponto que ele está vivendo aquela simulação como se fosse real. Ele chega a ter o quê? Transpirar, taquicardia, né? Quando ele está lá ultrapassando. Então, é tanto treino que o subconsciente dele acredita que aquilo lá está sendo real, né? Tanto que quando ele vai lá para a corrida realmente, o subconsciente dele já fez tudo o treino, já houve uma conexão neural. Então, aquilo para ele já conhece. Mesma coisa na nossa vida. A gente vive coisas que a gente não viveu, que a gente só está a nível de pensamento, a nível de emoção. A gente nem vive, tem muitas coisas na vida da gente que a gente acaba se adoecendo, nós nos adoecemos. Oi, Sandra, oi, Kleber. O pessoal pode ir deixando pergunta aí se vocês quiserem, tá? Pra gente responder. Às vezes a gente acaba se adoecendo por coisas que a gente começou a imaginar, que a gente nem viveu realmente. Uma simulação, minha cabeça passou pela minha cabeça, pronto. Eu já achei que aquilo era real, o meu subconsciente já passou aquilo como real e eu já estou vivendo. E se não for tão legal, eu já posso trazer conflitos na minha vida, né? Se foi traumático e inesperado. Quando uma montanha russa, por exemplo, você está numa montanha russa, num parque, você entra nessa montanha russa, às vezes você nem entrou ainda, só de você ver lá, você começa a ver o pessoal na montanha russa, você já começa a passar mal. Você já começa a ter taquicardia, você começa a transpirar, você começa a ter falta de ar, já começa a ter enjoo. Muita gente passa muito mal só de ver. Então é isso que eu estou querendo dizer. Você não precisa viver as coisas. Você pode, oi Ivan, oi Madalena, muita coisa que acontece na nossa vida, nós nem vivemos. A gente vive na nossa imaginação. E isso já pode trazer muitos sintomas para o nosso corpo. Porque tudo aquilo que você vive de maneira traumática, inesperada na sua vida, vai sim deixar marcas no teu corpo. Então, e aí você tá, né, você tem uma dor no ombro e você fica perguntando, nossa, mas por que eu tô com essa dor? Então, o que a gente tem que fazer? Começar a analisar quando tudo começou. Quando essa dor, essa inflamação, essa tendinite começou a acontecer no meu braço. Então, é isso no meu ombro. Quando tudo começou. Então você tem que ver isso, porque com certeza, se você analisar um pouquinho antes de tudo isso, você viveu sim um conflito de impotência e desvalorização. Quem está aqui no grupo, quem está aqui na live e viveu algo semelhante a isso que eu estou falando, quem tem problemas nos ombros, seja uma bursite, uma tendinite, uma dor, uma inflamação, uma dor sem lógica, pode deixar aí, pode até falar. Você com certeza, se você fazer uma análise um pouquinho de onde tudo começou, ô Esther, quando tudo começou, você vai analisar e vai ver que tinha algo que estava acontecendo no seu meio ambiente que você sentiu impotente, não conseguiu, você sentiu tipo assim, gente, eu não consigo carregar tudo isso. Isso é muito para mim, né? Isso é demais. Você colocou, será que é porque eu nunca fui valorizada pelos maridos? Então, só que a gente precisa saber mais profundamente, né, Esther? Quem sabe? Pode ser sim, né? Porque é uma questão de impotência. Você se acha impotente que você de realizar tal situação. Você se sentiu desvalorizada e impotente para agir, para fazer diferente. Você não conseguiu fazer diferente. E aí você teve que se sujeitar ao que era comandado, né, dentro desse relacionamento que você falou. Pode sim.
mas teria que a gente ver uma coisa mais pontual. O que você viveu, o que você vivia nesse relacionamento que deixava você impotente, que você não conseguia reagir ou agir diante das situações. E aí você pode, aí pode ser que seja assim, tem que ser algo, o que você estava vivendo que deixava você deixou você tão traumatizada que você não conseguia agir. Será que é porque eu, quando eu tinha 7 anos, minha irmã me deu para uma família milionária e eu fiquei impotente de sair daquele lugar? Sim, pode ser, porque o nosso braço, nosso ombro, ele serve também para afastar uma coisa que você não queria, né? E você foi obrigada a ficar aí, né? Você era uma criança, né? Você tinha 7 anos e você sentiu impotente e não quis sair dessa situação, não conseguia sair dessa situação. E essa situação era uma questão emocional, nem estava acontecendo real, você não estava se sentindo presa realmente, mas para você estava se sentindo, porque você estava se sentindo impotente e não conseguia sair dessa situação. Então por isso que a gente tem que ver a função dos ombros, né? Ver o conflito, né? Que o conflito é de impotência e desvalorização. Qual é a função do nosso ombro, né? Qual que é a função do ombro? Que é sustentar, é segurar, é trazer, é empurrar, afastar. Então a gente tem que ver qual função que aconteceu, qual conflito, qual função que você deixou ou que as pessoas deixaram de fazer para ter esse conflito. A gente pode ver uma coisa real, no caso real, um conflito real. Vamos pegar a questão de trabalho. A questão de trabalho, um caso real. Então, eu falei que os conflitos eles pode viver de maneira real, pode viver de maneira imaginária, maneira simbólica e maneira virtual. Não precisa ser só real para causar os sintomas no nosso corpo. Então, vamos pensar algo real. Faz de conta que você vivia no teu trabalho. Vamos pegar a questão de emprego. No teu trabalho, e você era um trabalhador de um lugar que carregava peso, né? Cimento nas costas, vamos colocar. Então, você se sentia ali Oi, Helena, boa noite, tudo bom? Você se sentia ali desvalorizada, né? Às vezes desvalorizada, tinha que trabalhar de sol a sol e carregar esse peso nos teus ombros. Então, isso é real. Mas também pode ser simbólico. Então, no seu trabalho, você é uma pessoa que faz muito no seu trabalho, atende telefone, faz reuniões, atende as pessoas, e aquilo é muito peso para você. E você começa a achar que aquilo é muita responsabilidade, que você não vai dar conta, que você, eu não consigo, eu não vou dar conta de tudo isso. Isso é demais para mim, né? Oi, Raquel, boa noite. Tudo bom, linda? Então, e aí também pode ser imaginário, né? Você ouve sobre alguém que trabalha de sol a sol, que não é bem remunerado, e você fala assim, nossa, eu não imagino isso. E você fica indignada, isso vira um trauma para você. Você fica indignada, você fala, nossa, isso é demais para mim. Só de pensar nisso você passa mal. Então pode ser também imaginário, né? Que para você carregar só de imaginar, você já é demais. Outro também é a questão do virtual, é quando você vive no lugar de outra pessoa. Então, alguém que você gosta muito, carrega as coisas nos ombros, dentro de um relacionamento, igual a menina que você falou, sabe? Vive isso dentro de um relacionamento, e a turma vê e fala assim, nossa, olha, gente, isso é demais, né? E começa a remoer isso e começa a pensar muito sobre isso. Então, quanto mais você remoe e pensa sobre isso se torna real para o seu cérebro, porque o teu cérebro tanto faz se é verdade ou mentira, né? Então, nosso organismo, toda vez que ele se sentir atacado, seja real ou imaginário, ele vai desenvolver um programa de sobrevivência para nós tentar sair disso.
Então, se ele se sente desvalorizado, que não consegue segurar, não consegue sustentar, que é muita coisa para carregar, né? Você às vezes cuida dos teus pais, é tudo sobre você, ou a educação dos filhos é tudo sobre você. Você pode falar, gente, isso aqui está pesando demais, eu não suporto isso aqui está muito pesado nos meus ombros. Então pode ser isso também, né? Que você esteja achando que é muito pesado para você. E às vezes não é que você está carregando um peso. E as pessoas ficam doentes, né? Com problemas nos ombros e acham que está vindo só do problema da questão física. Não é só da questão física. Pode ser uma questão emocional, que você também está carregando um peso nos seus ombros que você não está suportando, que está sendo demais para você, né? Então, por isso que a gente tem que ver a questão de como... Deixa eu ver, Esther. No meu caso, eu tive vários episódios. Quando eu tinha 8 anos, um menino me levou me levou ao banheiro e me senti incapaz de sair. Então, é algo, e pode ser, Esther, porque é algo que você carrega nos ombros até hoje. É uma dor que está aí e você está carregando, né? Que para você é uma coisa muito horrível. Você está carregando isso nos teus ombros. Não está nem acontecendo mais. Mas você está vivendo isso todos os dias. E isso está sendo um grande peso para você carregar. E isso vai provocar, sim, dores nos seus ombros, vai provocar inflamações nos tendões, ou ou bursite, porque é um peso que você está carregando. Pelo que eu vi, Esther, você tem muitas histórias de impotência, né? E você, muitas histórias que você se sentiu impotente. No caso, até um caso de empurrar. Quando você vai empurrar alguém, né? Se você não se sentiu incapaz de empurrar, de separar dessa pessoa. Quem falou ali, a Esther também. Então, Esther, é isso. Você tem muito disso. Se você tem alguma questão nos seus ombros, já deu para perceber. Só que, claro, durante a sessão, a gente é mais pontual, porque a gente tem que saber que ombro que é, se é o ombro direito, se é o ombro esquerdo, porque tem muito a ver isso também. Tem que ver quando tudo começou, né? Quando que começou, o que você estava passando. Se foi só esse conflito, se não teve outros conflitos. Porque às vezes o conflito original, ele está lá no início, né, da sua vida. Você só vem enchendo o copinho. E como muitas coisas foram acontecendo na sua vida, você vai carregando, né? Não só o peso físico, mas nós estamos falando aqui que mais do que algo pesado que você está carregando, o teu peso vem mais da sua mente. É um peso emocional. Eu tenho que carregar, eu carreguei isso a vida toda nas minhas costas. Isso dói demais, isso está me machucando. Eu me sinto impotente. Eu me sinto desvalorizado, eu não consigo reagir diante das coisas que acontecem na minha vida. E você vai vivendo esse ciclo de impotências. E quanto mais vive o ciclo de impotência, mais vai ocasionando problema nos ombros, dores nos ombros. E aí um dia você trabalha, vai pentear o seu cabelo, ai, pronto, deu um problema no ombro. Aí você vai falar, nossa, eu fui pentear o cabelo e já me machucou, me deu uma tendinite. Mas esse pentear o cabelo, aconteceu tudo isso porque já havia uma fragilidade que você veio desenvolvendo por causa desse conflito de impotência que você viveu. Então você vai ocasionando isso. Então, um conflito de impotência e desvalorização que veio se repetindo durante a sua vida, né? Porque a questão óssea, muscular, óssea, não é um conflito que aconteceu ontem e já aparece hoje. É conflitos que você traz durante a sua vida, né? Que vai necrosando essa região. Necrosa, o que é necrose? Vai morrendo, vai fragilizando.
E você vem trazendo esses conflitos de desvalorização, de impotência, que você não suportou a carga que foi colocada sobre os seus ombros. E você teve que carregar essa carga por muito tempo. E se sentiu, mesmo você se sentindo impotente, que você fala, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não consigo. Ó, as falas de uma pessoa que tem problemas nos ombros, a gente pode até reconhecer as falas. Como que são as falas das pessoas? Eu não sou capaz de segurar, eu não sou capaz de cuidar de alguém, eu não sou capaz de ser gerente de uma empresa. Ser gerente de uma empresa é muito para mim, eu sou incapaz, eu não consigo, né? Então, você pode começar a ouvir. Então, as pessoas que trazem essa fragilidade nos ombros, essas questões nos ombros, esses sintomas, elas têm essa fala de impotência, eu não consigo, é muito pesado para mim, tudo tá sobre a minha, tudo deixam nas minhas costas, eu não vou conseguir. Então é uma sensação de impotência muito grande. E a pessoa é tão impotente que nem consegue dizer não. Ela nem consegue dizer não, né? Oi, Esther. Então, Esther, você precisa começar a olhar isso para você. Eu acho que por trás da história tua tem muitos sintomas, muitas questões emocionais que precisavam ser olhadas, né? Porque com certeza tudo não está só nos problemas do teu ombro, não. Com certeza você tem outros sintomas aí, sintomas bem fortes, né? Porque pela tua história, então é sinal que tem outros sintomas no seu corpo, porque as tuas histórias ainda está aí dentro de você. Você não conseguiu liberar, né? Não conseguiu aceitar tudo isso. Então você está remoendo, né? Você está nessa angústia, né? nessa tristeza, como se, né? que aconteceu tudo isso com você. Então, com certeza você tem outros sintomas bem fortes no seu corpo, além desse peso que você está carregando sobre os seus ombros, que você fala, não, é muito para mim, eu não consigo, todo mundo deixa sobre mim, todo mundo pensa que eu sou forte, mas eu não consigo, né? Então, a pessoa que tem problema nos ombros geralmente tem essas falas, essas linguagens, né, de dizer que eu não sou capaz, gente, deixaram para mim, agora eu tenho que ser gerente, eu tenho que ser telefonista, eu tenho que ser a zeladora, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu não suporto, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Então, como se fosse um peso sobre os ombros. Então, aquela história, a pessoa está com problema no ombro porque carregou cimento, porque mexeu muito com o braço. Tudo bem que foi quando você mexeu o braço, mas havia uma fragilidade aí já, que você veio desenvolvendo. Então dê uma olhada para o seu meio ambiente, para ver quando tudo começou. E quando tudo começou, é a chave, porque a tua dor pode ser a tua cura também, né? E agora deve ser Fernanda, Marlene, está perguntando como superar esse trauma de longa data. Então, como superar, né? A gente fica falando do conflito agora. A primeira coisa, Marlene, é entender qual o conflito. Agora você já entendeu, é um conflito de impotência e desvalorização, né? E está relacionado com peso nos meus ombros ou com movimento dos ombros. Para que o meu ombro serve? Para segurar, para empurrar algo que eu não quis viver e fui obrigada, senti impotente, né? Então, como que eu vou fazer isso? Então você já entendeu. Então, a primeira coisa é entender qual é o conflito. Depois, você tem que encontrar esse conflito. Então tá, quando tudo começou? Começou quando eu tinha uns 30 anos. Parece que eu lembro que foi com 30 anos. Aí você tem que encontrar. Então tá, daí vamos pesquisar um pouco antes. Porque toda dor, seja a dor no ombro ou a dor em outro lugar, quando ela aparece, é sinal que você já está na fase de cura, que você já viveu o conflito.
Porque o nosso organismo funciona assim. Se você está vivendo um conflito traumático, inesperado, desesperada, agoniada para fugir ou para lutar, você não sente dor. Quando você está em luta e fuga, vivendo o conflito, você praticamente não sente dor. Então, se você está sentindo uma dor, uma inflamação nos ombros, é sinal que você já passou a fase do conflito. Você já está na fase de cura, de resolução dessa dor, né? Então, você tem que encontrar o conflito quando tudo aconteceu e entender que você já está na resolução do conflito. Tá. Aí, você vai questionar com você. Tá, já aconteceu tudo isso. Aconteceu tudo isso, né, comigo. Mas eu tinha 20 anos, hoje, vou falando no meu caso, eu já tenho 55, 57, 58 anos, eu tô quase 60 anos. Então como? Então tá, daí eu fico pensando, gente, mas isso aconteceu há tanto tempo, por que eu ainda tô remoendo isso? É aí que você tem que começar a trabalhar a tua mente, que aquilo já passou. Que aquilo é um passado. Você está hoje em outro tempo. E que se você ficar lembrando dessas histórias, o teu subconsciente vai acreditar que você está vivendo de novo. E quanto mais você lembra e sofre, mais teu consciente pensa que você está vivendo de novo. E ele vai ficar inflamando, porque está querendo te curar. Só que você não consegue curar porque você está lembrando daquilo. Então, primeiro é descobrir e depois encontrar esse conflito, por que aconteceu e começar a mudar a sua percepção. Oi, Terezinha, oi. Ai, tem tanta gente aqui, obrigada. Então, aí você tem que mudar a sua percepção. Tá, aconteceu quando eu tinha 20 anos, aconteceu algo lá comigo, que no meu casamento, igual a Esther estava falando, eu não consegui expor minha opinião, eu me senti desvalorizada, eu aceitei aquilo tudo. Mas daí você fala, nossa, mas agora eu já até casei de novo, eu estou vivendo outros relacionamentos, por que eu ainda estou presa lá? Então você tem que começar a questionar, porque você tem que dar um choque no seu subconsciente para ele acordar. Porque ele está preso lá. Você tem que falar para ele, olha, eu já passou, isso aqui não está acontecendo mais. Né? E questionar e falar mesmo, várias vezes. No mínimo 60 dias você tem que conversar com esse subconsciente teu. A gente dá um prazo de 60 dias, você todos os dias, todas as horas, falar para ele, olha, já aconteceu, mas não está mais acontecendo aquilo. Então, quando você dá essa ordem para o seu subconsciente, porque é ele que comanda tudo, ele começa a trabalhar. E esse choque de realidade que a gente fala, ele vai ver que isso já aconteceu mesmo. E é tão incrível isso que eu estou falando, porque aconteceu comigo no começo da minha jornada de autocura, que eu comecei a praticar isso, só que comigo não foi tão rápido. Eu tinha um problema sério com os meus ossos. Demorou mais ou menos 1 ano para eu conseguir ver os resultados, né? Por quê? Porque eu não acreditava muito, eu desconfiava muito, eu fazia, porque eu estudava, mas eu ficava assim, duvidando. Mas aí quando eu fui praticando, falando para mim que tudo já tinha passado, que hoje eu já sou uma adulta, que eu consigo controlar a minha vida, que eu não preciso passar minha vida para a mão dos outros, né? E fui conversando comigo. E é isso que eu estou falando para vocês, converse com vocês. Aconteceu, mas não está acontecendo mais. Aí eu fui desvalorizada, eu carreguei muitas coisas nas costas, eu tive um peso enorme nas minhas costas, mas hoje a vida é diferente. Eu estou diferente, porque a gente muda todos os dias, né? Então, gente, o que nos adoece é a nossa percepção. É a percepção de como eu vejo as coisas. Por isso que para eu me curar, eu tenho que mudar essa percepção diante do que eu vivi. E existem ferramentas para isso. Existem exercícios práticos para isso. E o terapeuta, ele ajuda, né? Ele ajuda muito, porque com as ferramentas ele vai ajudando. Mas a verdadeira cura, a autocura,
ela inicia no momento que a gente termina a sessão de terapia. Porque daí se termina, a gente já encontrou o conflito emocional, já fez toda uma releitura disso, tá, aí você vai viver a tua vida. E aí você tem que conscientizar que você é dono da sua vida, né? Que aquilo que aconteceu não está acontecendo mais, que você pode controlar sim sua vida. Porque, gente, já tem uma pesquisa que diz que mais de 90% das coisas que a gente se preocupa na vida, elas se resolvem sozinhas. Mas nós temos isso, e isso é um sistema de sobrevivência nosso. Porque, por que a gente fica preocupado com as coisas? Porque a gente já viveu algo parecido lá atrás. Se eu vivi, tipo assim, alguém me fez um assalto à mão armada, eu sempre que eu ver algo parecido com isso, eu vou entrar nisso, eu vou ficar atormentada, eu vou ficar com medo de novo. Mesmo que nem esteja, às vezes é na televisão que eu estou assistindo e eu começo a passar mal. Mas isso é um sistema de sobrevivência do nosso corpo. Ele vai fazer isso porque você tem que aprender que você tá... Olha, ele vai falar assim, ó, você já viveu isso. Você já passou por esse perigo, então você tem que ficar alerta. E ele deixa a gente o tempo todo alerta quando a gente vive um conflito traumático. Então por isso que você tem que falar para ele, olha, isso já passou, não está acontecendo mais. Parece uma conversa boba da gente com a gente mesmo, mas é muito eficaz, porque o nosso subconsciente, ele é um programa de computador. Ele gravou tudo que você viveu e tudo vira uma crença, vira paradigmas, vira umas histórias reais para você. Então tudo que estiver acontecendo diferente daquilo que você acreditou, que você acredita, que você vive na tua vida, já vai virar algo que pode te atormentar, pode te atrapalhar a sua vida. Então por isso que muitas vezes a gente fica, tem falta de ar, desespero, agonia, fala, meu Deus, da onde está vindo tudo isso? Né? A gente, meu Deus, a gente nem para, mas é que tem algo que você viveu que naquele momento ali o teu subconsciente percebeu de novo. Ele já ficou alerta, falou, pode acontecer. E aí ele começa a fazer todos esses sintomas no teu corpo, para você se autocuidar, porque a função do subconsciente é sobreviver, e não importa como, ele vai fazer. Por isso ele deixa você nessa sensação de alerta. Quando você já viveu algo traumático, já está gravado, então qualquer coisa parecida, por isso você tem que dizer para ele que tudo já passou, que não está mais acontecendo, que tudo já passou, né? A frase mágica é tudo já passou, não está mais acontecendo. Mas não é só falar, depois você tem que praticar por um tempo, até que o seu subconsciente, para ele passa a ser uma verdade, que realmente tudo já passou, que não está acontecendo. E isso às vezes demora um tempo. Eu estou falando que no meu caso demorou quase 1 ano para eu poder ver as primeiras curas, porque eu demorei, né? Porque a gente tinha os traumas, a gente tem traumas na vida muito, muito difíceis, e aí a gente tem que trabalhar mais para a gente poder resolver. Mas quando termina a sessão, que você já descobre o conflito, aí começa a sua autocura, a sua prática, você tem que colocar em prática. Por isso que tem gente que precisa de um tempo mais de ajuda, uma força a mais para continuar. Mas qualquer doença que você tenha no seu corpo, 98% veio de algo que você viveu. Conflito, né? Traumático, um conflito biológico. Por que é biológico? Porque vai acometer a sua biologia, o seu corpo. Mas você pode se autocurar. Isso também é científico, existem inúmeras pesquisas, inúmeras experiências científicas já comprovaram isso, né? Que a gente pode se autocurar de qualquer doença, né? Olha que incrível, quando você percebe o que te adoeceu, traz para a tua realidade e fala, olha, pode parar, não está acontecendo mais, e trabalhar isso para que você não fique mais remoendo. Nada de remoer, nada de vitimizar,
não dá o valor, porque se você passa raiva ou se vitimiza, você está passando o poder para outra pessoa. Então, se acontecer alguma coisa nos teus ombros, se você está com sintoma nos teus ombros, então é um conflito de impotência e desvalorização que você viveu. E é algo que você não conseguiu carregar, que foi demais, demais mesmo. Não é qualquer coisa, algo assim que pode ser um peso, mas pode ser algo real mesmo, né? Pode ser algo também imaginário, que você viveu, ou a nível mental, né? Uma coisa assim, tipo, nossa, isso foi demais para mim, eu não consigo carregar isso. Isso é demais, gente, para mim. E aí você vai, como se fosse um peso, e se a sua mente vai entender que você está falando, olha, eu tenho que deixar essa região mais forte, porque a Alzira não está conseguindo carregar isso. Então aí vem as inflamações. Por que inflamação? Para quando curar tudo isso, esse ombro teu está mais forte. Ah, mas você não consegue sair disso? Por quê? Porque você, de alguma maneira, subconsciente, você ainda está vivendo isso. É o que eu falo. Depois você tem que continuar cuidando para não mais deixar isso te adoecer, né? Não, uma coisa que eu sempre falo, não dê o teu poder para outra pessoa, porque às vezes você fica sofrendo por alguém que fez você sofrer, né? Que colocou um peso sobre seus ombros, que não te ajudou, que te desvalorizou, e você está aí sofrendo por isso ainda tudo, por essa pessoa. Ixi, a pessoa nem está aí mais, às vezes a pessoa até morreu já e está aí, né, gente? E não adianta nada, porque quem sofre é você. Quem tá aí é você. Então, quanto mais você sofre por alguma coisa, é você que vai sentir. Então, por isso que eu falo, sentir tanto a nível mental como a nível biológico, como a nível físico. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Então, se você tem uma dor no ombro, você tem que olhar qual é o conflito de impotência e desvalorização que você viveu, de não suportar carregar isso, de não conseguir empurrar o que aconteceu, né? Não conseguiu abraçar alguém que se foi e você não conseguiu abraçar e você sente isso, ou algo que você não conseguiu mesmo superar, né? Que você está carregando isso nos teus ombros até hoje. E isso só vai adoecendo cada dia mais. Só vai piorando cada dia mais, né? Então é isso. Então, pra gente curar, você tem que ver que o nosso ombro tem várias funções. E é a função dele que vai ditar qual que é o sintoma que você vai... que você vai sentir, as dores que você vai sentir. Mas alguém quer fazer alguma pergunta agora sobre a questão dos ombros ou sobre a questão de outro sintoma, né, físico? Lembrando que os sintomas físicos vêm de algo emocional, isso já foi comprovado, porque quando a gente está com sintoma físico, quando a gente está vivendo um conflito, a gente está em sensação de luta e fuga. Eu estou aqui para lutar ou para fugir, né? Então você está naquela sensação terrível de luta e fuga. Aí o que acontece? Quando você está em luta e fuga, pensa alguém que está fugindo de um cachorro. Então você apareceu um cachorro, um animal atrás de você, correndo atrás de você. Nesse momento que você está fugindo, você não pode sentir dor, você não pode parar para beber água, você não pode parar para ir ao banheiro, você não tem mais sentir sensações. A coisa é tão grande que tudo aquilo que você para, o corpo para nisso, não tem mais, nem sente dor, não sente nada. A única coisa que você quer é fugir e lutar, não tem fome, não tem nada. Então, e é assim que acontece, quando você entra num conflito, um conflito emocional que está desencadeando problemas no teu corpo, você entra num clima de luta e fuga.
Por isso, muitas vezes, você perde a fome, né? Às vezes, muitas vezes, você começa a ter taquicardia, falta de ar, né? Você está em luta e fuga, você está desesperada, mas você não tem consciência disso. Porque isso acontece às vezes no seu subconsciente. Mas o teu corpo, o teu organismo tem ciência disso. Ele sabe que você está vivendo. E por isso que ele deixa assim você alerta. Para você o quê? Fugir ou lutar, né? Só que daí você vive uma luta, uma vida lutando e fugindo de algo que já aconteceu há tanto tempo. Você está aí lutando, fugindo ainda de algo que nem existe mais. Então, primeira coisa é descobrir o que te adoece. E depois questionar isso, né? Por que eu estou assim? E se você ainda tem dificuldade e continua com essas dores nos ombros, eu estou com essas dores nos ombros, não consigo, já tentei, então é a hora de procurar ajuda, né? Procurar a ajuda de um terapeuta para te ajudar a encontrar a raiz emocional desse sintoma e ajudar você a virar a chave, a sair desse vórtice, né? Que chama vórtice de cura, para você não ficar parado, preso nesse momento. Sair desse momento que você está vivendo, de dores. Né? Tem mais alguém com problema de ombro aqui? O que ele gostaria de falar? Pra gente, uma questão real. Gente, eu já atendi muitas e muitas pessoas com problema nos ombros, né? Outros lugares também, mas nos ombros. E as pessoas chegam para mim dizendo: é porque eu trabalho muito, eu carrego muito peso. É porque eu levanto e abaixo muito o braço, né? A pessoa fala: é porque no meu serviço eu tenho que carregar umas bolsas muito pesadas. Eles só falam isso quando chegam. E eu falo: então tá, isso também ajuda. Mas, para um pouquinho. Você já parou para pensar que não é só físico isso? Aí a pessoa começa a acordar. Porque é tão interessante que muita gente nem passa pela cabeça que seja emocional. E já foi comprovado que mais de 98% dos sintomas começa com uma origem emocional. Quando chega na parte física, é porque já fragilizou demais esse órgão, essa região. E aí vem as inflamações. Oi Priscila, oi Ana, oi Fátima, boa noite meninas. E agora eu vou sair da live, né, que nós já estamos aqui praticamente 1 hora. E se alguém tem alguma dor no ombro, quiser mandar um recado para mim, para a gente conversar, a gente pode conversar sobre isso. Particular, às vezes a pessoa não quer falar aqui, porque tem coisas que são muito íntimas também, né? As pessoas não querem falar. Mas obrigada por vocês estarem aqui hoje. E quinta-feira que vem a gente tem outra live, eu acho, né? Vamos ver como vai estar a minha agenda. E se alguém quiser deixar alguma pergunta também pra gente falar, algum assunto pra gente falar, a gente pode estar pensando, tá falando sobre isso. Obrigada, Raquel. Beijo e tudo bom para vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.